Vamos mudar de assunto agora, falando ainda sobre coronavírus e mostrando um lado obscuro de algumas pessoas. O que pode acontecer com pessoas que criam fake news sobre o coronavírus? Existem leis que tratem desse tema? Quem explica pra gente é a Cássio Miranda da Silva Filho, especialista em direito penal e constitucional. Cássio, obrigado pela participação aqui conosco. As fake news, claro, são uma preocupação enorme e quando se fala em saúde, ainda maior, porque pode fazer muita gente cometer atos, por outras vezes, estúpidos. Divulgar uma fake news, criar uma fake news, é possível punir quem produz uma fake news sobre a doença? Sim, em primeiro lugar, boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. E em relação à sua pergunta, é possível que alguém que crie uma fake news relacionada ao coronavírus seja punido. Qual é o ponto? Quando nós olhamos para as consequências que podem decorrer da conduta dessa pessoa e quando nós olhamos para a possível punição que pode ser dada a ela, há uma certa desincompatibilidade. Por quê? A única adequação típica, penal, que pode ser imposta a essa pessoa está estabelecida no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. E a pena é bastante reduzida. A Lei das Contravenções Penais, de acordo com o sistema jurídico penal atual, reverberará no máximo numa pena de multa. Ou seja, os estragos da conduta praticada por essa pessoa podem compensar, entre aspas, porque o crime a ela atribuído, a contravenção penal a ela atribuída será ínfima. Bom, Cássio, se a punição para quem produz já é ínfima, como você disse, muito pequena, e para quem compartilha também por má fé, quem compartilha tem como ser punido? Quem compartilha de boa fé, penalmente, em tese não será responsabilizado. Por quê? Mesmo no caso das contravenções, assim como na maioria dos crimes que nós temos consagrados pelo nosso Código Penal e por nossas leis penais especiais, eles dependem da presença do dolo, de uma vontade consciente e voluntária de praticar determinada conduta. Quando a pessoa o faz de boa fé, esses elementos relacionados ao dolo não estão presentes. Então, penalmente, como regra, ela não será responsabilizada. Diferentemente do que acontece daquele que o faz de má fé, daquele que o faz, como nós chamamos tecnicamente, de forma intencional. Aquele que o faz intencionalmente será também responsabilizado. Ele tem ciência que aquela notícia é falsa e mesmo assim a propaga, contribuindo para que aquela fake news chegue a uma maior quantidade de pessoas. Isso quando nós pensamos em termos penais. Quando nós partimos para a análise dos aspectos extrapenais, como aqueles relacionados ao direito civil, por exemplo, também é possível que elas sejam responsabilizadas, mas as condutas decorrentes do direito civil são menos contundentes que aquelas decorrentes do direito penal. No direito penal, se porventura a pessoa for condenada, nós vamos taxá-la de condenado, de criminoso, de forma mais vulgar. No direito civil, não. Caso ela seja condenada, na pior das hipóteses, haverá uma sanção monetária. E quando nós olhamos para determinadas fake news, a bem da verdade passa a ser uma atitude vantajosa. Olha, eu vou propagar determinada fake news, as consequências serão essas, e para mim, mesmo que eventualmente condenado na esfera civil, vai ser vantajoso, porque a multa, a pena que eu vou pagar, ainda estará aquém de tudo aquilo que eu obtive a partir dessa conduta, da prática desse ato ilícito. Cássio, nosso tempo está acabando, mas ainda dá tempo de eu fazer uma rápida pergunta. A gente está falando sobre as penas, as possíveis punições, mas de fato, a gente consegue punir, tirando quando alguém faz uma fake news, que ele faz um vídeo e mostra a cara, é muito mais fácil de se conseguir chegar a esse senhor ou essa senhora. No caso de uma fake news que não há, que se usa do anonimato, a gente tem recursos para chegar até
esse homem ou essa mulher? Sim, sim. Tanto as polícias estaduais como a Polícia Federal já têm uma estrutura, e tudo isso através de delegacias especializadas no combate de crimes informáticos. Então já há toda uma estrutura para que eles descubram qual é a fonte de onde partiu aquela fake news, através do IP do computador ou através de outros dados informáticos. Então, a partir de tudo isso, é possível que eles obtenham essa informação. E processualmente, todas essas informações já têm validade. Nós temos condenações, isso quando nós pensamos nas fake news relacionadas à honra de determinadas pessoas e também as fake news relacionadas aos crimes eleitorais. Nestes dois casos mais comuns e contundentes, nós já temos condenações efetivas, e as condenações se deram a partir de elementos informáticos. Então, as pessoas por vezes partilham as fake news, criam fake news achando que dificilmente serão descobertas, mas o nível de profundidade que as nossas autoridades dispõem atualmente já os conduzem à descoberta dessas pessoas, dos autores destas condutas deletivas. Acácio, quero agradecer demais a sua participação para falar sobre um tema que é importantíssimo a gente dar mais destaque. Um forte abraço e até uma próxima. Acácio.